Oi, pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula de tecnologia de carnes. Nós estamos falando da estrutura do tecido muscular. Então, agora nós já vimos o que é o músculo todo, né, do que a carne é composta, nós já vimos os tecidos que fazem parte do músculo, nós já vimos o tecido conjuntivo, né, como ele está distribuído no músculo, e agora a gente vai estudar a fibra muscular, célula muscular ou miofibra. Então, a gente vai agora para conhecer, né, essa estrutura. Então, nós vamos estudar agora cada uma dessas fibras musculares. A fibra muscular, ela também pode ser chamada de célula muscular ou de miofibra. Atenção aí para não confundir com miofibrila. A miofibrila faz parte da fibra muscular. É uma estrutura da fibra muscular, mas não é a mesma coisa, tá? Então, miofibra é uma coisa, miofibrila, ela está dentro da fibra muscular, é uma parte da fibra muscular, tá? Mas são conceitos diferentes. Então, a fibra muscular ou miofibra é a unidade estrutural do tecido muscular e elas são formadas por miofibrilas, que, por sua vez, são formadas por miofilamentos. Esses miofilamentos são constituídos de proteínas, que nós vamos estudar mais à frente. Bom, então, as fibras musculares são formadas por miofibrilas, as miofibrilas por miofilamentos. E nós saímos de uma estrutura maior, que é o músculo, né? Pegamos aqui os feixes de fibras musculares e agora a gente vai ver cada uma dessas fibras musculares aqui, ó. E ela tem as miofibrilas que vão conferir, né, esse arranjo estriado. Por isso que o músculo é chamado de músculo estriado esquelético, ok? Então, esses miofilamentos que compõem as miofibrilas, eles têm proteínas, inclusive a actina e a miosina. As miofibras são células filamentosas, compridas, multinucleadas, né? Essas partes escurecidas aqui, alongadas, são os núcleos das células. Esses núcleos, eles são periféricos, são células não ramificadas que diminuem de diâmetro em suas extremidades. Então, são células alongadas, né? Algumas delas chegam a ter o tamanho, quase o tamanho do músculo todo, mas elas não ultrapassam o comprimento do músculo, né? Mas são células bastante alongadas. E para a gente falar um pouco mais sobre a miofibra, né, da fibra muscular, nós vamos ter que ter uma atenção especial com a nomenclatura. Por quê? Devido à sua diferenciação e às características peculiares, os componentes das células do tecido muscular têm nomes especiais, têm nomes diferenciados. Então, pode ser que apareça na prova de vocês, né, uma nomenclatura dessa, diferente da nomenclatura que você se recorda lá da citologia e da histologia, tá? Então, a membrana, que a gente chama de membrana citoplasmática, ela pode ser chamada de membrana sarcoplasmática ou sarcolema. O nome mais comum, né, que é mais utilizado, é o sarcolema. O citoplasma da fibra muscular, né, ele é chamado de sarcoplasma. Então, a partir de agora, nós vamos adotar apenas essa nomenclatura. As mitocôndrias são chamadas de sarcossomas, tá? E o retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, aqui na imagem, a gente observa o sarcolema, que é a membrana, né? Os núcleos, que são núcleos periféricos, aqui as mitocôndrias e a miofibrila. Começando pelo sarcolema. Então, o que é o sarcolema? É a membrana citoplasmática, né? Também chamada de membrana sarcoplasmática. Ela envolve toda a fibra muscular e ela tem as mesmas funções que a membrana citoplasmática de qualquer outra célula tem. Então, quais são as funções? Ela funciona como uma barreira seletiva, regulando o transporte de íons para dentro e para fora da célula. Ela transmite o potencial de ação ou o impulso elétrico gerado por um nervo motor, né, para que ocorra o processo de contração muscular. E ela transmite a força gerada pelo aparato contrátil da célula. Então, esse sarcolema, lá é onde tem a placa motora se insere, né? E que vai, no processo de contração muscular, receber ali a transmissão do potencial elétrico. Ela é relativamente elástica para suportar distensões e olha só, o que eu acabei de dizer, é onde se insere a placa motora, né? Então, a placa motora, ela tem as vesículas sinápticas contendo o neurotransmissor chamado de acetilcolina, que no processo de contração muscular vai desencadear, né, vai propagar
o impulso elétrico na membrana da célula muscular ou da fibra muscular, ok? No sarcolema. Então, esse sarcolema é muito importante no processo de contração muscular. Terminações de fibras nervosas motoras se inserem no sarcolema, formando a junção mioneural. E essas estruturas presentes na junção mioneural formam a chamada placa motora. Então, o que é a junção mioneural? Eu tenho um neurônio motor, né, ou nervo motor, e ele vai se inserir aqui, ó, no sarcolema, na membrana da fibra muscular, na membrana sarcoplasmática da fibra muscular. Então, quando ele se insere, aqui é a junção mioneural. Mio do músculo e neural do neurônio motor. Então, isso aqui tudo, né? Essa parte aqui é chamada de placa motora, tá? É onde vai receber esse impulso elétrico. Temos também os túbulos T, também conhecidos como sistema T. O que são os túbulos T? Os túbulos T são invaginações do sarcolema. Então, periodicamente, ao longo do seu comprimento e envolvendo toda a sua circunferência, apresenta invaginações, formando uma rede de túbulos, os chamados túbulos T, túbulos transversos ou sistema T. O que eles são? Invaginações do sarcolema. Olha, invaginações. Então, em determinados intervalos, nós temos as invaginações do sarcolema, chamados de túbulos T. Os túbulos T, eles são estruturas, eles são estruturas de membrana e eles estão intimamente relacionados com o retículo sarcoplasmático. Só que o retículo sarcoplasmático ele é uma estrutura interna, né, da fibra muscular, apesar deles estarem intimamente relacionados. Nessa outra imagem também nós conseguimos ver, né, os túbulos T. São esses aqui, ó, invaginações do sarcolema. Aqui tem outro túbulo T. Ok? O sarcoplasma. O sarcoplasma é, na verdade, o citoplasma da fibra muscular ou da miofibra. Então, ele tem a mesma coisa, as mesmas funções, né, as mesmas tarefas de um citoplasma de uma célula qualquer. Então, é o local onde ocorrem as reações bioquímicas da célula, é onde estão em suspensão as organelas e as miofibrilas, que são estruturas próprias, né, da fibra muscular, da miofibra. Mais de 200 compostos estão presentes no sarcoplasma da fibra muscular, como as calpaínas e seu inibidor. Lara, quem são as calpaínas? Puxa uma setinha aí, né, para vocês anotarem o que são as calpaínas. São as enzimas responsáveis pelo amaciamento pós-mortem da carne. São as enzimas responsáveis pela maturação da carne. É o principal sistema enzimático responsável pela maturação da carne, são as calpaínas. E elas estão presentes no sarcoplasma da fibra muscular. Por que as calpaínas? Porque nós temos dois tipos de calpaínas, a tipo 1 e a tipo 2. E nós temos ainda o inibidor das calpaínas, que é uma outra enzima chamada de calpastatina, tá? Esses três compostos estão presentes no sarcoplasma da fibra muscular. E depois que o animal é abatido, a partir do momento que o músculo se transforma em carne, dá início também a um processo de amaciamento, tá? Amaciamento pós-mortem, também chamado de maturação. Então, quando eu falo que a carne é maturada, é porque houve tempo suficiente para que essas enzimas aqui agissem na estrutura da carne, amaciando a carne, ok? A gente vai estudar esse processo mais à frente. O núcleo. A fibra muscular, ela é multinucleada, então a gente viu que esses núcleos eles são periféricos, localizados na periferia da fibra muscular, logo abaixo do sarcolema. Então, a fibra muscular, ela tem vários núcleos, né? Esses núcleos, eles estão aí distribuídos abaixo do sarcolema, na periferia da fibra muscular, a intervalos, né, regulares. E o retículo sarcoplasmático? Como eu disse, o retículo sarcoplasmático é uma estrutura também da fibra muscular. É um complexo sistema de vesículas e túbulos orientados longitudinalmente, ligados diretamente aos túbulos T, envolvendo cada uma das miofibrilas. Então, olha só, os túbulos T são essas invaginações do sarcolema. E eles estão ligados a quem? Ao retículo sarcoplasmático. Gente, o retículo sarcoplasmático é esse aqui que está em azul, ó.
Eles são ligados diretamente aos túbulos T e envolvem cada uma das miofibrilas. Mas olha só, embora associados, o retículo sarcoplasmático e os túbulos T são estruturas diferentes, são estruturas distintas. Por quê? Porque os túbulos T, eles são estruturas associadas ao sarcolema, a membrana da fibra muscular, porque são invaginações da membrana. E o retículo sarcoplasmático é uma estrutura intracelular. Está presente dentro da célula, tá? Dentro da fibra muscular. E qual que é a grande função do retículo sarcoplasmático? Gente, a grande função do retículo sarcoplasmático é o quê? Ele regula a concentração de íons cálcio no sarcoplasma da fibra muscular, tá? Então, ele tanto regula, ele tanto libera cálcio, como ele sequestra cálcio do sarcoplasma. E esse cálcio, a gente sabe que ele é importantíssimo. Por quê? Porque é esse cálcio que vai iniciar, né, a partir dessa, quando o estímulo elétrico é recebido no sarcolema, vai ativar os túbulos T e os túbulos T vão acionar o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio no sarcoplasma da célula. Então, para que ocorra a contração muscular, é preciso que o retículo sarcoplasmático libere cálcio no sarcoplasma, ok? Então, é uma estrutura muito importante no processo de contração muscular. Outra estrutura presente nas fibras, como organela, né, das fibras musculares, são os lisossomas. O que são os lisossomas? São pequenas vesículas localizadas no sarcoplasma. Então, essas vesículas, elas contêm enzimas proteolíticas, né, ou seja, que fazem a proteólise, a quebra de proteínas, capazes de digerir a célula e seus componentes. Entre elas, olha só quem? As catepsinas. Então, grifem aí catepsinas, é um outro sistema enzimático. Nós temos vários tipos de catepsinas também. E o seu inibidor, a cistatina. Essas enzimas, elas também são importantes no processo de amaciamento da carne, tá? Elas também são importantes no processo de conversão do músculo em carne. Não tanto quanto as calpaínas, mas elas também são importantes. Só que elas têm uma ação um pouco mais limitada. Por quê? Porque as calpaínas, elas estão no sarcoplasma da fibra muscular. E no sarcoplasma, eu tenho as calpaínas e também tenho as miofibrilas. Mas as catepsinas, elas estão restritas, elas estão presas dentro do lisossoma da fibra muscular. E, para elas agirem, a membrana do lisossoma, ela tem que ser rompida, ela tem que ser digerida. Por isso que essas enzimas, elas não são tão importantes, né, no processo de amaciamento da carne, como as calpaínas são. Que as calpaínas já estão em contato direto com a estrutura das miofibrilas, ok? E nós temos também, como estrutura, como organela, né, da fibra muscular, nós temos os sarcossomas, que é o nome que nós utilizamos para a mitocôndria da fibra muscular. Então, essas mitocôndrias, elas captam energia do metabolismo proteico, lipídico e de carboidratos, fornecendo energia química à célula. Então, é a mesma função da mitocôndria de toda e qualquer célula, ok? Bom, pessoal, então nós já conhecemos toda a estrutura, né, das organelas, da fibra muscular, nós vamos ficando por aqui e nós voltamos no próximo bloco, dando continuidade à nossa aula de estrutura do tecido muscular.